Olá, hoje vamos falar sobre eletrostática, carga elétrica. A eletrostática é uma parte da física que estuda os fenômenos que estão relacionados às cargas elétricas, às interações elétricas, quando estas estão em repouso. Para podermos entender como funciona o processo do mundo eletrostático, a gente precisa primeiro conhecer um ente muito pequeno chamado átomo. O átomo, ele é composto de um núcleo, onde estão os prótons e os nêutrons, e ao redor, orbitando esse núcleo, nós temos a eletrosfera. Na eletrosfera, a gente tem os elétrons que estão distribuídos em camadas ou níveis de energia. Observem que aqui nós temos, então, a imagem de um modelo atômico, esse chamado modelo atômico de Bohr, onde a gente tem, então, as esferas em azul, que são representadas pelos nêutrons, e nesse caso os nêutrons, eles têm carga elétrica nula, ou seja, na representação matemática o seu valor seria zero. Portanto, para nós não interessa a gente estudar as cargas elétricas dos nêutrons, porque eles não vão dar valores diferentes de zero nessas condições. A gente tem também as esferas vermelhas que estão dentro do núcleo também, formando o núcleo junto com o nêutron, onde a gente tem então os prótons. Essas esferas vermelhas representam os prótons e esses prótons eles são carregados com partículas positivas, tá? Então a carga elétrica deles é representada pelo sinal positivo da matemática e depois, orbitando ao redor desse núcleo, a gente tem então as esferas em preto, onde elas estão em diferentes níveis, vamos dizer assim, onde esses elétrons eles possuem cargas elétricas negativas, né? A representação matemática deles é com o sinal negativo. Eu gostaria que vocês atentassem para as representações simbólicas dos prótons, elétrons e nêutrons. A gente tem então aqui a letra P, que representa os prótons, a letra E com uma espécie de segmento de reta horizontal acima da letra E, para representar esses elétrons, e para os nêutrons a gente tem a letra N. Gostaria que vocês percebessem que a letra E, ela tem esse símbolo em cima, esse pedaço de reta, esse segmento, porque ele precisa fazer a diferenciação de um outro E, que é chamado de carga elementar, que veremos nos próximos slides. A carga elétrica, então, propriamente dita, ela é uma propriedade característica das partículas que compõem esse átomo. Um próton e um elétron, eles têm o mesmo valor de carga elétrica, embora eles tenham sinais opostos, como vocês devem ter visto no slide anterior. Esse valor de carga elétrica, a gente tem um valor mínimo, e esse valor mínimo, ele é chamado de carga elétrica elementar, que aqui é representado também pela letra E. Por isso a diferença do E da carga elementar e do E com o segmento em cima, que seria dos elétrons. O valor que nós temos aqui de carga elétrica, ele é bem definido, tá? Então, a gente tem aqui a menor quantidade de carga elétrica encontrada na natureza seria 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Detalhe, quando a gente tem carga elétrica positiva, a gente tem mais, que representa a quantidade de prótons a mais, e para a quantidade de elétrons a mais, a gente tem menos 1,6 vezes 10 na 19 coulomb. Quando a gente fala em sistema internacional, né, na padronização, né, das unidades de medida, a unidade de medida de carga elétrica é o coulomb, que foi dado em homenagem ao físico Augustin Coulomb, que foi o idealizador dos estudos de carga elétrica. Então, a carga elétrica Q, ela pode ser interpretada como sendo o produto entre um valor múltiplo inteiro, N, da quantidade mínima de carga elétrica. Que carga elétrica é essa? A carga elétrica elementar, que é tabelada e que aqui está representada por 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Eu quero que vocês atentem para o múltiplo inteiro N, que está aqui representado na nossa expressão matemática. Esse múltiplo inteiro, n, o próprio nome diz, é um múltiplo inteiro.
ele sempre vai ser um valor que pode ser expressado matematicamente como uma potência, sempre de base 10, obviamente, pode ter um multiplicador que pode ser pode ter um número decimal, ele pode não ser inteiro esse multiplicador, mas o número em si, ele nunca pode ser um decimal. Por quê? Porque ou a gente tem um elétron inteiro, ou a gente não tem um elétron. Nas condições do modelo atômico de Bohr, a gente não pode ter meio elétron ou algum outro fracionário desses valores. Então, vamos voltar aqui para a nossa tabelinha ali de desatenção, porque é para chamar a atenção mesmo. Como a gente trabalha no mundo macro e no mundo micro, o que a gente pode entender disso? Que muitas vezes a gente vai ter representações com valores muito pequenos, e esses valores muito pequenos é difícil de expressá-los com todos os seus algarismos. Então, o que nós fazemos? A gente representa esses valores com prefixos, que são as representações, são alguns valores muito específicos de potências de base 10. Toda vez que eu encontrar, por exemplo, uma situação de 2 microcoulomb, o número 2 fica fácil de eu representar matematicamente, mas o micro eu estou expressando apenas para interpretação. Quando eu tiver que fazer qualquer cálculo matemático, esse micro ele terá que ser substituído por 10 na menos 6. E 10 na menos 6 é um valor numérico. Então, aqui a gente vai ver o que foi falado no slide anterior. Se um corpo ele possui mais prótons do que elétrons, nós dizemos que esse corpo tem carga elétrica positiva. E o que a gente pode interpretar? É que o corpo perdeu elétrons. Já se esse corpo possui mais elétrons do que prótons, a carga elétrica, obviamente, vai ser negativa, e isso significa que o corpo recebeu elétrons de outro corpo. A última interação fala sobre o mesmo número de elétrons e o mesmo número de prótons. O que a gente pode interpretar disso? Que o corpo está neutro, eletricamente neutro. E nesse caso, ele nem recebe e nem perde elétrons. É importante ressaltar que os corpos eles podem eletrizar-se eletrostaticamente devido ao trânsito somente dos elétrons livres entre um átomo e outro. E aqui eu quero atentar a vocês ao seguinte detalhe. Quando um corpo passa a ter carga positiva, ele perdeu elétrons, ele não ganhou prótons, ok? Os prótons, eles não vão sair voluntariamente do núcleo para fazer esse trânsito de um corpo ao outro ou de um átomo ao outro, ok? Na eletrostática, somente quem faz esse trânsito, quem faz esse passeio, são os chamados elétrons livres, que na química a gente interpreta como aqueles elétrons que estão nas camadas mais afastadas do núcleo. E aqui então nós temos a representação do que foi falado no slide anterior, onde nós temos um corpo carregado eletricamente neutro, com 4 prótons representados pelos sinais positivos e 4 elétrons representados pelos sinais negativos. Observem que cada sinal positivo anula um sinal negativo e no final sobra zero, ou seja, nenhum dos sinais. No segundo balão que nós temos, a gente tem ali a representação então de um corpo eletrizado positivamente. Por quê? Observe que para cada sinal positivo que nós temos que descartar um sinal negativo. Quando a gente fizer isso, nós estaremos pegando um sinal positivo aqui, e esse sinal positivo ele vai estar cancelando o sinal negativo.
Pegamos mais um positivo, cancelamos com um sinal negativo. O que sobrou? Sobraram dois sinais positivos, o que caracteriza que esse corpo está eletricamente positivo. Observe no último balão que agora a gente tem um corpo eletrizado negativamente. Vamos fazer a mesma coisa que fizemos no balão anterior. Para cada um sinal positivo, descartamos um sinal negativo. E aí, o que sobram? Sobram dois sinais negativos, o que fazem com que a gente interprete que esse corpo está com carga elétrica negativa. Por hoje é isso, galerinha. No próximo vídeo nós trataremos de princípios da eletrostática e condutores e isolantes. Até mais!